Michele Bolsonaro e Janja, Rosângela da Silva, entraram numa escalada de trocas, e as críticas feitas por Janja abriram espaço para uma das rebatidas mais contundentes da ex-primeira-dama. A polêmica se intensificou após Janja dizer que esperava que Michele tivesse ética ao se referir ao presidente Lula, numa crítica que foi vista como um recado sobre os ataques anteriores feitos por Michele. Michele Bolsonaro reagiu nas redes sociais com uma série de stories nos quais ironizou o pedido de ética de Janja, comentando que falar a verdade incomoda e relembrando episódios em que Janja teria agido com falta de diplomacia. Ao retomar um vídeo em que Janja xinga Elon Musk com um fuck you em um evento público, Michele questionou, comportamento ético, assim, sugerindo que Janja já havia sido extremamente inflamável em ocasiões anteriores. Michele ainda ressaltou que agir sem diplomacia em um posto de alto escalão, usar palavras de baixo calão e passar vergonha em rede nacional foi algo que, no entendimento dela, ocorreu, e chamou atenção para a discrepância entre o que Janja exige e o que ela mesma já praticou. Em outro momento, a ex-primeira-dama mencionou uma declaração de Lula sobre a guerra na Ucrânia, em que ele teria dito que resolveria o conflito numa mesa tomando cerveja, descrevendo o episódio como a farsa da extrema-esquerda. Janja, por outro lado, não deixou de rebater. Em entrevista à Folha de São Paulo, ela afirmou que Michele havia feito ataques diretos ao presidente em eventos públicos, incluindo chamá-lo de mentiroso, cachaceiro, pinguço e irresponsável. Para Janja, esses xingamentos repercutem negativamente para a imagem de todas as mulheres, representando um comportamento político ruim que ultrapassa a crítica racional. Ela reforçou que não se tratava apenas de uma disputa entre duas mulheres, mas de como esses discursos impactam mais amplamente a percepção sobre figuras públicas femininas. Eu espero que ela tenha ética para saber o papel que ela tem, declarou Janja, enfatizando que Michele, cotada como futura candidata à presidência, deveria ter consciência de sua posição. O embate revela muito mais do que desentendimentos individuais. É um espelho das tensões entre conservadorismo e progressismo, entre posturas retóricas agressivas e discursos de defesa e empatia. A troca de provocações exposta nas redes revela como disputas políticas se transformam em confrontos pessoais, onde cada fala é analisada sob a lente da identidade de gênero, da ética pública e da legitimidade de ocupação de espaços de poder. Para Michele, a defesa de seu marido é um território inegociável, e ela vê nas críticas um ataque pessoal, justificando sua reação como uma necessidade de proteção. Janja, por sua vez, vê nos ataques verbais de Michele um componente simbólico que ultrapassa a política e entra no campo da responsabilidade das mulheres em cargos públicos. As falas entre as duas mostram como os padrões de conduta esperados para mulheres em cenário político são constantemente colocados em debate. Quem pode falar o quê, de que jeito e com que repercussões? A troca de farpas também escâncara a dificuldade de separar atos pessoais de atos institucionais. Quando uma ex-primeira-dama e uma primeira-dama entram em atrito público, a disputa deixa de ser apenas entre figuras individuais e passa a representar diferentes visões sobre a política, a comunicação, as normas de comportamento e a atuação das mulheres na esfera pública. No meio desse fogo cruzado, fica a pergunta: como esperar ética de uma figura pública quando discursos ofensivos já foram direcionados ao ex-presidente e à sua família? E, ao mesmo tempo, como sustentar a ideia de proteger uma pessoa que é constantemente alvo de ataques, sem entrar em disputas verbais que podem banalizar críticas sérias sobre responsabilidade, poder e verdade? A polêmica entre Michele Bolsonaro e Janja evidencia que, num país altamente polarizado, a crítica política e os embates entre figuras públicas atravessam um terreno delicado, onde os limites entre liberdade de expressão, ofensa pessoal e responsabilidade social ficam cada vez mais tênues. As repercussões dessas falas tendem a reverberar não apenas na arena política, mas também na construção de narrativas sobre gênero, poder e respeito na liderança. E você, o que acha dessa troca de críticas? Michele teve razão ao reagir com veemência ou Janja estava certa em cobrar uma postura ética? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse conteúdo para ampliarmos a discussão sobre o papel das primeiras-damas na política, a linguagem pública das mulheres e as fronteiras do debate entre crítica e agressão.